Endireitar esse negócio aqui direito. Aí. Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família. Por aqui estamos tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E então, pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo bem rapidinho para falar com vocês sobre uma coisa essencial na vida cristã, que é o devocional. Como a gente faz para ter um devocional bom, um devocional de qualidade, um devocional que é um momento com Deus, né? A gente tirar, separar um momento do nosso dia, das nossas horas, para sentar e ler a Bíblia, meditar, orar, fazer algo assim. Então eu queria dar umas dicas para vocês que esse tempo assim estão em casa e não tem muito o que fazer. Eu recomendo que você tire um tempo com Deus, né? Que é o nosso essencial aqui como cristãos, é conhecer o nosso mestre, a quem nós seguimos, que é Jesus Cristo. Então, pessoal, primeiramente a gente fazer as nossas anotações, as nossas marcações de versículos da Bíblia, a gente pegar para ler e meditar, não apenas ler a Bíblia, mas também procurar entender o que se passa naquele determinado momento, não só a gente ter aquilo como aquilo que a gente vê, sabe, mas a gente procurar entender ao máximo, entende? Como, por exemplo, quando você pega um texto na Bíblia e você começa a ler, a gente costuma sempre só deixar o jeito que tá, mas muitas vezes tem muita coisa, tem muitas revelações que Deus quer dar pra gente naquele texto, mas a gente acaba perdendo. Então, o apropriado, o ideal, é a gente procurar se aprofundar cada vez mais nas escrituras sagradas. É você procurar fazer anotações do que Deus tem para você. O ideal é que você sempre comece com uma oração antes de fazer o seu devocional, pedindo a direção de Deus, o entendimento de Deus, para que ele possa revelar para você as coisas que está naquele texto, naquele livro, porque existem muitas coisas que nós precisamos nos aprofundar e muitas coisas a gente deixa de aprender, a gente deixa de conhecer, muitas das vezes porque a gente pensa que a nossa vida é só ler a Bíblia. Ah, eu vou ler a Bíblia, vou tirar um tempo aqui para ler a minha Bíblia e tá feito. Mas não é só isso. A nossa vida tem que ser uma vida aprofundada nas Escrituras. Quanto mais conhecimento, mais a gente deve buscar mais sabedoria em Deus, para a gente poder compreender aquilo que Deus está trazendo para a gente. Porque não basta a gente só ler, como eu disse antes, porque senão a gente vai acabar perdendo uma parte, grande parte das revelações. Então, o ideal é que a gente se aprofunde no conhecimento a Deus. Que nem quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a virar uma rotina, comecei a ler a Bíblia, mas eu comecei a entender que existia algo mais nas Escrituras. Foi aí que eu comecei a anotar, foi aí que eu comecei a rabiscar minha Bíblia, comecei a pichar ela mesmo, sem dó. Mas aqui, então, eu comecei a ler, fui fazendo meus devocionais, tudo aquilo que eu não compreendia, eu anotava para depois, mais tarde, buscar mais sobre aquilo. Tanto é que vocês verem, ó, a minha primeira Bíblia, ela tá toda marcada, ó. Tem bastante coisas, revelações que eu fui marcando, fui anotando nos textos, fui rabiscando e com a direção de Deus fui tendo bastante revelações, olha só. E assim, então, eu fui crescendo na fé, né? Fui crescendo espiritualmente, eu fui buscando sabedoria em Deus e tendo aquele. Nos devocionais, né? Eu fazia anotações, eu procurava a direção de Deus para entender aquilo que estava se passando. E assim, então, eu fui amadurecendo, eu fui crescendo cada vez mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, a vida de devocional é uma vida que nós precisamos ter. Às vezes a gente pensa. Ah, o meu pastor, o meu líder, são esses pessoal que precisa ter uma vida de conhecimento bíblico. Não, não é isso. É para todos nós. Esse livro foi escrito para todos nós buscarmos o conhecimento e a sabedoria de Deus. Porque se você não buscar o conhecimento de Deus, você pode ter problemas sérios. A gente pode tratar Jesus como apenas mais um nas nossas vidas. E esse contexto eu tenho como base a Igreja Moraviana, que era uma igreja do passado, e eles pregavam justamente isso. A Igreja Moraviana pregava que se a gente não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, certamente a gente vai acabar tratando ele como mais um ser apenas, um ser celestial. Mas a gente não vai compreender as áreas da paternidade, a soberania de Deus, o louvor a Deus. A gente vai deixar de entender muitas coisas. Então é nesse contexto que a igreja moraviana pregava que a gente precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. E eu acredito, para mim, que uma das maiores maneiras de ter um encontro com Jesus é se aprofundando nas escrituras, é conhecer a Jesus, se aproximar dele, conhecer as suas palavras, os seus ensinamentos, a sua caminhada, a sua trajetória sobre a terra. Claro que a gente precisa entender muitas coisas também que se passam no Velho Testamento e no Novo Testamento, porque para a maioria das coisas que a gente tem que compreender no Novo Testamento se encontram no Velho Testamento. Então, praticamente, a gente precisa comer esse livro aqui por completo, ler a Bíblia por completo, estudar ela, procurar entender cada vez mais e mais.
Então a dica que eu dou é que vocês anotem tudinho que vocês façam, tudo que vocês lê, vocês anotar, procurar se aprofundar nas escrituras, para a gente ter sabedoria cada vez mais. E uma dica que eu dou também é essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia King James, Rei James 1611. Essa Bíblia aqui, eu comprei ela numa loja aqui da minha cidade, da Família Redenção, a loja livraria da Família Redenção, e ela é muito boa essa tradução aqui, ela é uma das mais antigas que existe. O próprio rei James, rei da Inglaterra, reuniu os mais sábios escribas e escritores da época, e cada um deles escreveu a sua tese sobre a Bíblia e reuniu todas as escrituras deles aqui, ó. Ou seja, essa tradução é muito valiosa, ela é muito boa mesmo. Eu recomendo, se você puder, se tiver a Bíblia também, qualquer uma que você tiver, você procurar também uma das melhores traduções possíveis que tiver, porque não basta só apenas a gente procurar as versões mais atualizadas, não que elas não sejam boas, mas valorizar o que foi escrito aqui, ó, que tem aqui de mais antigo, escrito por pessoas sábias, o que valorizar a palavra de Deus, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter. Então, papel e caneta na mão, com a sua Bíblia, com a direção de Deus, com certeza você vai ter algo muito valioso. E também, com certeza, a gente caminhar junto no discipulado com as pessoas. Ter pessoas à nossa volta para estudar com a gente, para ler com a gente a Bíblia. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida também é que eu lendo a Bíblia, eu buscando conhecimento sobre tal livro, sobre determinada palavra, se eu procurar alguém que está estudando a mesma parte que eu, certamente outra pessoa vai ter uma revelação daquela palavra que eu estava estudando, só que de um jeito diferente. Eu posso ter uma revelação, discernimento sobre um texto. Agora, outra pessoa pode ter um entendimento que Deus deu para ela totalmente diferente daquilo que eu entendi. Ou seja, se nós dois juntarmos aquilo que Deus nos revelou, certamente vai ter algo muito mais grandioso, mais genuíno, uma revelação mais abundante. Porque é isso que justamente isso que a igreja primitiva de Atos ela fazia. Todos os discípulos permaneciam reunidos na mesa. Lá em Atos capítulo 2, versículo 40, acho que é. Todos permaneciam reunidos no partir do pão e todos tinham as mesmas coisas em comum. Ou seja, então, praticamente eles semeavam da vida do outro sobre a palavra, eles conversavam e eles tinham tudo em comum. Tudo aquilo da palavra de Deus eles tinham em comum. O mesmo entendimento, a mesma sabedoria, mas também quando eles se juntavam para partir o pão, certamente cada um deles obtinha uma coisa mais abundante ainda, quando cada um recebia o entendimento, aquilo que eles têm recebido de Deus. Eles juntando seus entendimentos, as porções que Deus tem dado para cada um eram diferentes, mas juntando dava algo muito mais abundante e rico para aquilo que eles estavam fazendo naquela época. Outra dica que eu dou para vocês é que vocês tomem café durante o devocional, porque às vezes dá sono. Dá sono, às vezes a gente sentar e ler a Bíblia começa a dar sono. Então eu recomendo que você tome um café por perto, tenha sempre um café, alguma coisa para te manter ali focado. E é isso aqui, ó, minha caneca dos Avengers, ó, coisa mais linda, dos Vingadores. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Busque o conhecimento da palavra, busque estudar a palavra de Deus, busque se aprofundar nas escrituras cada vez mais que você possa. Aproveite o tempo livre que você tem, em vez de ler um filme, assistir uma série, fazer alguma coisa. Procure sempre o conhecimento, procure discernir o que Deus tem feito, o que Deus tem falado. Com certeza, através da palavra, Deus pode falar grandemente no seu coração. Com certeza, Deus ele quer isso para nós, que nós busquemos o conhecimento ao máximo nesse tempo. Porque muitas coisas, às vezes, muitas pessoas acabam caindo na fé, se desviando, muitas vezes por falta de conhecimento. E com certeza não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente habite ricamente com Ele, buscando a sabedoria e o conhecimento do nosso Senhor. Que a gente cresça cada vez mais e mais na fé. E é isso que eu tenho para vocês hoje, meus amigos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, seu ministério aí, a sua família. Eu espero do meu coração que esteja tudo bem com vocês, que tudo vai ficar bem. Acredite sempre em Deus, que a gente serve, que a gente segue, que tudo vai ficar bem. Muito obrigado, viu? Partilhe com seus amigos, deixa o seu gostei. Vamos crescer juntos espiritualmente cada dia mais, amém? Valeu, gente!